Sou o Carlos, um dos pastores aqui, e é uma alegria muito grande ter você nessa manhã. Obviamente, eu quero pedir nesse momento que você procure não se movimentar, que a gente possa dar toda a atenção, a não ser a galera que está no ministério registrando, ou os pais que estão com crianças, mas que você dê toda a atenção, porque nós queremos refletir sobre o tema de hoje, né? Que é um culto de ação de graças, um culto de gratidão. Eu queria relembrar com você uma história que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, o quadro é um quadro em que Jesus prepara a si mesmo e os seus discípulos para a sua prisão, para o seu sofrimento, para a sua crucificação, para a sua morte. É a última semana. E a Bíblia diz que então ele e seus discípulos vão fazer uma visita à cidade de Betânia, que era muito perto ali de Jerusalém. Enquanto eles estão comendo juntos, ceando juntos, a Bíblia diz que uma mulher se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e que ela derrama todo esse perfume caríssimo sobre Jesus. Um ato de extrema adoração, um ato de uma adoração extravagante. Esse ato dessa mulher é tão extravagante, tão extraordinário, que todos os discípulos criticam o que ela fez. E eles criticam o que ela fez porque o que ela entregou ali diante de Jesus era algo muito caro. Eles, inclusive, levantam o argumento de que aquilo lá poderia ter sido dado aos pobres, ao invés de desperdiçar jogando sobre o corpo de Jesus. E Jesus imediatamente os interrompe nesse raciocínio que pode fazer bom senso, ter bom senso em relação à razão, mas não ao coração e às coisas espirituais. E aqui eu quero que você pense comigo. Há coisas que racionalmente não fazem muito sentido, mas que espiritualmente fazem todo sentido. Então Jesus interrompe o pensamento humano, racional, até mesquinho, daqueles discípulos, e diz assim: ela me adorou, ela está ungindo o meu corpo para o meu sepultamento, e onde o evangelho for pregado, o que ela fez será mencionado. Nós não temos o nome dessa mulher ali. Alguns estudiosos pensam que talvez fosse a própria Maria, irmã de Lázaro, que era também de Betânia. Alguns entendem que é uma outra mulher, porque tem um outro momento do Evangelho em que Maria também faz um ato de adoração semelhante. Mas o que eu quero que você perceba é que aquela mulher só fez o que fez, porque o coração dela tinha profunda gratidão a Jesus. Uma mulher que não é mencionado o nome, uma mulher que, obviamente, naqueles dias não era tão valorizada diante do contexto patriarcal dos homens naquela época, naquela sociedade. Aquela mulher faz um ato de adoração que Jesus diz assim: onde o evangelho for pregado, esse ato tem que ser lembrado. Ou seja, algo que marcou profundamente o coração de Jesus enquanto ele viveu aqui na terra. O que ela fez foi expressão de gratidão. Porque a gratidão move as pessoas. Quando nós somos gratos às pessoas, à nossa família, ao nosso cônjuge, aos nossos pais, aos nossos filhos, você sabe como o nosso coração se move em atos de amor, de respeito, de honra, de cuidado. Quando nós somos gratos a Deus, você também sabe o quanto o nosso coração se move na direção dEle, para honrá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, para amá-lo. A gratidão, ela é libertadora. A gratidão é poderosa. E o que é interessante é que nós vivemos numa geração, numa sociedade com muito pouca gratidão. Porque tudo em nossa cultura conspira para sermos ingratos. Exatamente porque nós estamos numa cultura consumista, numa cultura hedonista, numa cultura utilitarista, onde pessoas são usadas, onde a gente ama coisas e usa as pessoas, ao invés de amar as pessoas e usar as coisas. Onde nós somos incentivados o tempo todo a estarmos insatisfeitos com aquilo que nós temos. Porque esse é um propósito do marketing, esse é um propósito daqueles que trabalham nessa área, é fazer a gente se interessar por algo que a gente precisa consumir, que a gente precisa gastar. Então nós somos bombardeados o tempo todo com os anúncios de publicidade que tem um alvo básico: tornar-nos descontentes, miseravelmente insatisfeitos com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. Com o que nós somos também. Por isso o boom, da indústria de
intervenção cirúrgica nas pessoas em relação à sua estética. Por isso o boom de produtos de beleza, por isso o boom em todas as áreas de consumo, porque nós ficamos insatisfeitos com quem nós somos e com aquilo que nós temos. E por que nós temos que ficar insatisfeitos? Porque a gente tem que consumir o que é oferecido. O lema da nossa sociedade é um alto e dogmático: mais, mais. Nada é satisfatório, nada é suficiente para a gente. A Bíblia vai numa direção inversa, irmãos e amigos. A Bíblia nos chama a estarmos contentes, satisfeitos, com o coração grato. Paulo diz: se você tiver o que comer, o que vestir, seja grato. Jesus ensinou a simplicidade. Todos nós aqui temos mais do que precisamos para viver. E muitas vezes não temos gratidão. Todos nós aqui, sem exceção. Todos nós aqui temos mais do que precisamos para viver. Mas muitas vezes nós somos tomados pela ingratidão. Por isso que é tão importante. Alguém pode perguntar assim: mas pastor, todo culto não é um culto de ação de graças? A gente não está aqui louvando e louvor não é produto da gratidão? Sim, é verdade. É verdade. Mas às vezes a gente tem que ter um momento especial, um culto especial para a gente lembrar: gente, sejamos gratos a Deus. Porque mesmo nos nossos cultos, mesmo enquanto estamos cantando letras lindas, melodias maravilhosas, muitas vezes nosso coração não se conectou ao coração de Deus em gratidão. Por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. A gratidão sempre tem essas direções, essas duas direções. A gratidão é dirigida a Deus, nossa gratidão é dirigida às pessoas. Deus usa as pessoas para nos abençoar, e nos usa para abençoar os outros. Mas nós também devemos ser gratos, não só pelo agir de Deus nelas e através delas, mas gratas por elas mesmas, por elas se colocarem nas mãos de Deus, por elas se deixarem ser instrumentos do amor de Deus que chega até nós, de tantas formas, das mais variadas formas. Eu queria ler um texto com vocês, texto bíblico de Colossenses, capítulo 3, que é um texto interessante. O apóstolo Paulo faz um recorte aqui, quer dizer, nós vamos fazer um recorte no capítulo 3, onde Paulo fala dessa nova vida que nos alcança em Cristo, onde ele fala que a gente deve fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, terrena. E se você ler esse capítulo todo, você vai falar assim: meu Deus, como eu vivi isso, como eu era assim, e como muitas vezes as pessoas vivem assim por falta do amor de Deus, na ira, na discórdia, no desrespeito, né? Nos relacionamentos sem reconciliação, na impureza sexual, como a gente era assim. Paulo diz: vocês eram assim, mas agora vocês morreram para isso, agora se revistam, ou vistam-se novamente, vistam-se da nova vida que vocês têm em Cristo. E aí ele coloca virtudes cristãs maravilhosas. E se você olhasse esse capítulo e visse, e tivesse assim um bairro com aquelas características dos versos iniciais desse capítulo, da natureza pecaminosa, e se você tivesse um outro bairro para morar, para viver, com as qualidades que vêm à frente da nova vida em Cristo, eu tenho certeza que você jamais escolheria morar nesse bairro, que você iria escolher morar e viver com pessoas que estão vivendo a vida de Cristo. Aí Paulo chega no verso 15, ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Você foi chamado para viver o quê? Em paz. Jesus é a nossa paz. Ele diz: eu vos dou a paz. Eu sou a paz. Eu não dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira e efêmera, mas eu dou uma paz perene e permanente no seu coração. Ele diz: essa paz deve guardar o coração de vocês. Paulo está falando aqui como os cristãos devem viver, como a igreja deve viver. Olha, ele diz assim: visto que vocês foram chamados a viver em paz. A Bíblia diz sempre que dissensão, discórdia, ira, inveja, orgulho, egoísmo, tudo isso é produto da natureza humana, pecaminosa, essa vida terrena. Não tem nada a ver com a vida do reino de Deus, a vida celestial. É por isso que quando alguém se rende a Jesus, essa pessoa também passa a ter relacionamentos melhores. Ela passa a encontrar perdão, ela passa a ser perdoadora, e tantas outras coisas acontecem na vida de alguém que se rendeu a Jesus, porque agora essa pessoa tem paz com Deus, e porque tem paz com Deus, pode ter paz com as pessoas. Ele fala: vocês são membros de um só corpo agora. Nós somos uma única família, uma única família, com pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, com temperamentos tão diferentes, mas somos uma única família, e somos unidos
pela paz de Cristo que nos alcançou, pela vida de Jesus que nos une. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aí ele diz no verso seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo é o fundamento para tudo que nós somos e tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos. A palavra de Cristo. Aí ele fala: ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E é por isso que nós precisamos viver a fé em comunidade, nós precisamos uns dos outros, porque nós ensinamos e aprendemos, nós encorajamos e somos encorajados, nós abençoamos e somos abençoados. Aí ele diz assim: vocês vão cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, movidos pelo Espírito Santo, em honra ao Espírito Santo, com gratidão a Deus em seus corações. Com gratidão a Deus em seus corações. Preste atenção como ele terminou, depois que ele fala da paz, ele fala o quê? Sejam agradecidos. Olha como ele diz que nós vamos louvar e cantar com gratidão nos nossos corações. Aí Paulo termina esse trechinho, ele fala no verso 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele o quê? Graças a Deus. 3 versículos, 3 palavras para mim e para você, para nós sermos gratos. Sejam agradecidos, cantam, servem, aconselhem-se, ensinem com gratidão a Deus em seus corações, e tudo que vocês fizerem por palavra ou ação. Por quê? Para um cristão não tem diferença entre o que ele fala e o que ele vive. Carl Rogers falava que o ser humano é incongruente, porque ele não é inteiro, ele não é integral. O ser humano em Cristo, ele é inteiro. O que você fala é o que você vive, o que você vive é o que você fala. Deve ser assim a nossa experiência. Com a paz de Cristo, fundamentados na palavra, no corpo de Jesus. Aí ele fala aqui: façam em nome do Senhor Jesus. Significa o quê? Significa uma frase que nós vamos falar no final da nossa oração, em nome de Jesus, amém? Não significa que nós nos consideramos propriedade de Jesus. Paulo tem em mente aqui a ideia de que os cristãos são batizados em nome de Jesus, ou seja, agora nós nos entregamos, Jesus é o nosso Senhor. Ou seja, então aquilo que eu falo, aquilo que eu faço está em consonância à vontade de Jesus para a minha vida. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Cristo. E eu vou honrá-lo. Ainda que somos falhos e somos pecadores, carentes da graça, mas a graça que nos salva é a graça que nos santifica, é a graça que nos ensina, e é a graça que nos capacita a viver essa dimensão que é uma loucura. Isso aqui é loucura, irmãos. Nenhum ser humano pode viver por si mesmo. Nós não vamos encontrar isso em nenhuma família, nenhuma comunidade, nenhuma cidade, nenhuma igreja, nenhum bairro, a menos que Jesus esteja habitando o coração dessas pessoas. Nós nunca vamos viver isso, a menos que Deus esteja realmente habitando o nosso coração, o meu e o seu, porque nenhum de nós é capaz. E ele fala assim: então vocês vão fazer tudo em nome de Jesus. Vocês vão ser as mãos e os pés de Jesus nesse mundo. E vocês vão fazer isso, dando por meio dele o quê? Graças a Deus Pai. Vocês vão viver essa vida maravilhosa que só Jesus dá, dando graças a Deus Pai. Vocês vão ser as mãos e os pés de Jesus nessa sociedade, nessa geração, dando graças a Deus Pai por esse privilégio. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas dizendo assim, você já ouviu eu falar isso muitas vezes, as pessoas dizem: nossa, mas como é difícil viver com Jesus. Eu estava mais uma vez relembrando um grupo de pessoas que eu estava conversando um pouquinho mais, conhecendo um pouco melhor ontem, e eu dizendo assim: não é difícil viver com Jesus, irmãos, difícil é viver escravo de mim mesmo, difícil é viver cheio do orgulho no meu coração, difícil é ser um egoísta, narcisista, besta, que atropela as pessoas, que machuca as pessoas que mais ama. Difícil é você ser escravo das suas paixões e dos seus desejos. Isso é difícil. Viver sem Jesus é difícil. Não viver com Jesus. Viver com Jesus é a vida mais maravilhosa, mais poderosa, mais transformadora, mais abençoadora que você pode viver. Você ser livre de você mesmo. Você ser livre da imposição da cultura, da sociedade, das pessoas, e poder ser você como você é. Amado, perdoado, reconciliado com Deus. Viver em paz dessa forma, com Deus e com as pessoas. Irmãos, isso aqui não é propaganda de cartão de crédito, mas isso não tem preço, né? Isso não tem preço, não tem para nós, porque Jesus pagou um alto preço, para que eu e você possamos viver assim, e é por isso que nós somos gratos. Eu queria mencionar rapidamente aqui, por que sermos gratos, né, irmãos? Está implícito em muitas coisas que eu já disse até aqui. Mas eu queria que você guardasse algumas verdades. Primeiro, porque nós não somos dignos de coisa alguma.
Na verdade, a gratidão parte do nosso senso de indignidade. É por isso que essa mulher em Mateus 26, ela vem e oferece o seu melhor a Jesus com toda a gratidão, porque ela sabe quão indigna ela é do amor que Deus, através de Cristo, estava expressando a ela, da valorização, do perdão oferecido, da nova vida oferecida a ela. Você pode imaginar isso? Tem um evento no Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde 10 leprosos são curados. 10 leprosos. Eles pedem misericórdia e Jesus fala, vão se apresentar no sacerdote. Enquanto eles foram curados. E dos 10, apenas um retorna para agradecer. E aquele um era o samaritano. Não era nem um judeu, nem do povo de Jesus. E Jesus fala assim, peraí, não foram 10 que foram curados? Por que só um voltou? Só esse samaritano? E Jesus ministra a palavra de bênção a ele. E essa história ilustra, que aquele que se sentia mais indigno, por ser samaritano, por ser leproso, por viver um milagre que jamais poderia viver de qualquer outra forma, é o que vai oferecer gratidão e louvor a Jesus. Por que oferecemos gratidão? Porque não somos dignos. Devemos pedir ao Senhor que nos dê uma consciência mais aguda da nossa culpa, do nosso desmerecimento. É interessante isso, você pode pensar assim, mas peraí, eu sou motivado o tempo todo a pensar positivo, a ser otimista, a pensar nas minhas competências, nas minhas habilidades, nas minhas capacidades de conquista, de construir o meu futuro, de sucesso. Sim, eu sei que você é motivado assim na nossa cultura. A Bíblia parte de um outro pressuposto. Que você vai olhar o seu desmerecimento, a sua indignidade, a sua fragilidade, a sua fraqueza. E é aí que você vai ser forte. Não é quando você está cheio de você. É quando você está vazio de você e cheio de Deus. E o que é interessante é que Deus não pede para a gente, então, ver o nosso imerecimento para nos esmagar, para que a gente fique em depressão, para que a gente entre no vitimismo, para que a gente deixe de ver o nosso valor, não. Deus só quer que você enxergue as coisas como são e que você encare você mesmo como você é, para que você possa, a partir dali, viver o que Ele te oferece, para que você possa receber essa vida que só Ele pode dar, e realmente, a partir do amor dEle, da graça dEle sobre a tua vida, você se tornar uma pessoa extraordinária, que é o que Ele criou você para ser, não escrava do orgulho, do pecado, da autonomia dEle, mas nele. Então, a gente vê a nossa indignidade, a nossa miséria diante de Deus, e a gente não se sente destruído, arrebentado, sem esperança, não. Quando a gente se olha diante de Deus, a gente se vê como a gente é, mas aí nós somos capazes, com essa iluminação de Deus, de também ver como Ele nos vê, como Ele nos valoriza, como nós somos importantes para Ele, como nós somos preciosos, como nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, nós somos a coroa de toda a criação, de todo esse universo criado. Você é o que Ele criou de mais importante nesse universo. Então, tudo muda. Quando a gente tem essa consciência aguda da nossa culpa, do nosso desmerecimento, a gratidão transborda em nós. Quando a gente tem uma visão correta de nós mesmos, a partir da visão correta que nós temos de Deus, não tem como não encher o coração de gratidão aos nossos lábios de louvor. Segunda coisa, é que a gratidão nos transforma. Porque a gratidão nos deixa livres para ficarmos contentes, satisfeitos. Não há nenhum problema em você ir em direção a objetivos maiores, a maiores conquistas, realizações, de você nutrir sonhos no seu coração, não há nenhum problema com isso, só que nós colocamos tudo isso diante do altar de Deus, porque no meio de tudo isso, nosso maior privilégio é caminhar com Ele, é ter Ele como nosso Deus, é viver com Ele, e se esses sonhos fazem parte disso, aleluia, senão nós vamos viver com Ele e estar satisfeitos nele. Agora, como a gratidão, quando ela está presente no nosso coração, ela traz benefícios extraordinários, espirituais, mas também emocionais. Porque Deus te fez completo, inteiro. Você tem um corpo, você tem uma psique, uma alma, você tem o seu espírito, você tem... quando o Evangelho entra no teu coração, isso transforma você de forma integral. Eu posso mencionar alguns benefícios aqui, até emocionais. Por exemplo, existem comprovações, estudos científicos que mostram que a gratidão reduz a ansiedade e o estresse. Reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse no nosso corpo, aumenta a sensação de segurança. Olha como a gratidão tem um poder extraordinário, não só espiritual. A gratidão desloca o foco da ameaça para a provisão, do medo para a confiança. Isso também tem um impacto positivo
na nossa vida emocional. A gratidão fortalece nossas emoções positivas. Quando você é grato, você experimenta mais alegria, mais esperança, mais prazer, mais contentamento, mais senso de propósito, mais bem-estar. A gratidão transforma você. A gratidão muda padrões de pensamento, processamento emocional, a mente. A gente realmente passa a ver a vida com esperança e fé, e rumina menos as coisas negativas, foca menos naquilo que está errado, porque a gente tem gratidão no coração. Você sabe do que eu estou falando, como a gratidão impacta a nossa vida. A gratidão fortalece nossos relacionamentos, porque gente grata é gente mais paciente, gente grata é gente mais alegre, gente grata é gente mais perdoadora. Então, claro, isso tem um impacto poderosíssimo nos nossos relacionamentos. A gratidão aumenta a nossa resiliência. Pessoas gratas lidam melhor com as adversidades, com as lutas da vida, porque conseguem interpretar a sua dor em um contexto muito maior. Num contexto muito maior, a gratidão não nega as dificuldades, mas a gratidão evita que as dificuldades definam a nossa identidade, que elas ditem o nosso senso de humor, que elas roubem a nossa paz. A gratidão nos torna pessoas de fé, e a gratidão nos permite viver a vida de Deus da melhor forma, porque ela move o nosso comprometimento. A gratidão nos move ao compromisso, à honra, à obediência à palavra de Deus. A gratidão nos move a servi-lo com alegria, como diz o Salmo 100. A gratidão nos move a investir tempo no relacionamento que a gente tem com Ele todos os dias, porque somos gratos, queremos honrá-lo e queremos tê-lo em nosso coração, queremos construir esse relacionamento de amor. Irmãos, quantos benefícios da gratidão. Mas uma terceira coisa, por que devemos ser gratos? Porque recebemos o maior presente. Não é essa a razão do Natal? O maior presente é Jesus. Nós recebemos o maior presente. Eu não tenho a roupa de grife, eu não tenho o melhor emprego, eu não moro na melhor casa, eu não tenho o melhor carro. Eu tenho o maior presente que um ser humano pode ter. Minha família não é das mais ajustadas, das mais estruturadas. Eu tenho o maior presente. A minha história não foi uma história assim muito legal, mas eu tenho o maior presente. Eu tenho o maior presente que transformou essa história, que perdoou essa história, que me deu graça para ressignificar a minha história à luz do amor de Deus por mim. O maior presente, irmãos. O que nós estamos celebrando no Natal? Você vai ver na internet muitas pessoas criticando que, será que a igreja cristã evangélica pode comemorar o Natal, irmãos? Mas cada baboseira que as pessoas ficam fazendo. É só para dar like, é só para dar vídeo. Pelo amor de Deus, views nos vídeos aí, gente. Claro que nós celebramos Jesus o tempo todo, e não há nenhum problema na nossa cultura. Jesus nasceu em dezembro? É claro que não, irmãos. Qual o dia que Jesus nasceu? Só Deus sabe. Mas nós estamos comemorando Jesus, e nós vamos comemorar Jesus o ano inteiro, e não há ter problema ter um mês especial no ano onde a gente celebra que Jesus nasceu, o maior presente da humanidade. Mas vocês têm árvore de Natal. Olha, nunca mais piso aqui, porque não é possível uma igreja ter árvore de Natal. Quem que criou as árvores, irmão? Você pode me dizer? Quem criou esses olhinhos cheios de julgamento? Foi Deus. Essa língua afiada? Foi Deus também. Irmãos, tem gente que quer coar um mosquito, como Jesus disse, e deixa passar um camelo. Nós temos o maior presente. Nós temos Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nós vamos celebrar Jesus com tudo que a gente tem, com manjedoura, com árvore, com cabritinho. Cabritinho não deu para trazer, irmão. Não ia funcionar aqui. Entendeu? Vamos celebrar Jesus com toda alegria e gratidão, porque nós temos o maior presente. O maior presente. Voltando à história que eu contei no início da mulher. Mateus 26. O que é lindo nessa história, irmãos, é que corações gratos, que reconhecem que Jesus é o maior presente, também são generosos em expressar seu amor e gratidão.
possui um profundo desejo de honrar o seu Senhor e Salvador, e é por isso que ela pega o perfume caríssimo. Aquilo ali valia muito, irmãos, muito, muito dinheiro, por isso os discípulos ficaram indignados. E ela pega aquilo e coloca aos pés de Jesus, ela derrama sobre o corpo de Jesus. É claro, é um perfume que está sendo jogado de uma certa forma, em cima de alguém. Jesus ia ter que tomar um banho, Jesus ia ter que tirar aquele perfume, aquilo lá, é uma experiência que ia passar. Não para Jesus, não para o reino de Deus, não para o Evangelho. Por quê? O que ela faz não é para impressionar, o que ela faz é produto de gratidão. E quem tem gratidão honra, quem tem gratidão é generoso, quem tem gratidão serve, quem tem gratidão expressa amor de todas as formas possíveis. Todas as formas possíveis. Corações gratos entregam o seu melhor a Jesus. É isso que a gente aprende nessa história. E é isso que a gente vê em toda a Bíblia. É por isso que eu quero terminar aqui conectando você com a generosidade, porque a gratidão produz generosidade. E aí nós estamos num culto de gratidão, e eu quero dizer a você que eu quero desafiar você pelo Espírito de Deus, e que Deus mova teu coração a você viver generosamente. E esse é um tema na Bíblia que está em todo o seu contexto, em todos os lugares, a generosidade, porque Deus é generoso. E às vezes a gente celebra tanto o amor de Jesus, mas isso não nos move como moveu aquela mulher. Vou mencionar só 4 textos sobre generosidade que tem a ver com a nossa vida material. Porque a Bíblia diz, se você recebeu as coisas espirituais, como você não expressa isso através de como você vive na dimensão material? Provérbios 3 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A Bíblia fala da gente honrar o Senhor com todos os recursos. O primeiro fruto da sua plantação era uma cultura agrária, tudo que você tem. A primeira coisa vem para Deus. E Ele fala, isso vai redundar em bênção sobre a tua vida. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a palavra de Deus a todos nós. E eu sei que alguns de nós não gostamos de ler isso, porque isso vai contra o nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso orgulho, o fato de nós, muitas vezes, na área material, a gente agir como Deus da própria vida e não como Jesus com o Senhor. Paulo, em 2 Coríntios, diz, aquele que supre a semente é o que semeia o pão. Quem faz isso? É Deus. Aquele que come, é Deus que supre. É Deus também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Está falando para mim e para você. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resultará em ação de graças a Deus. Pessoas darão ação de graças, porque você é generoso, porque eu sou generoso, porque o povo de Deus é generoso. Pessoas vão glorificar a Deus por ver um povo que não está apegado às suas riquezas materiais, às suas conquistas, mas um povo que usa isso para abençoar outros. Às vezes a gente não gosta de pensar nisso. Paulo, sua primeira carta a Timóteo, o último capítulo, ele fala dos ricos desse mundo, que não coloquem a sua esperança, não sejam soberbos e não coloquem a sua esperança na incerteza da riqueza. Aí olha o que ele diz no verso 18, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Por que Paulo fala especificamente dos ricos? Porque normalmente, nós que somos os mais ricos, é os que somos menos generosos. Normalmente as pessoas que têm mais, isso é estatística, na igreja, na sociedade, são os que menos dão proporcionalmente. É mais fácil um pobre ser generoso do que um rico ser generoso, porque a riqueza nos cega. O dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Não tem nenhum problema a gente ter dinheiro, só que ele não pode ter o nosso coração. E a Bíblia, quando fala, irmão, de gratidão, fala de gente que é grata, que é generosa. E nós estamos aqui para viver a gratidão de Deus, que nós recebemos o maior presente. Mas também estamos aqui para sermos generosos com todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Porque tudo tem a ver com Jesus. Eu quero contar uma última história. Meu tempo está acabando. Mas os fundadores da nossa igreja, nossa missão no Japão, 1901, Charles Coleman e Leite Coleman, eles estavam no culto com Abe Simpson,
também é o fundador da igreja Aliança Cristã Missionária, um homem tremendamente usado por Deus. Eles estavam na igreja Moody, em Chicago. E aí tinha uma família que estava saindo para a África, e eles levantaram uma oferta. O Charles Coleman, que na época era só um funcionário do telégrafo nos Estados Unidos, pegou todo o dinheiro que estava no bolso dele, todo o salário, e quando a bandeja da oferta passou diante dele, ele colocou tudo na oferta. A esposa olhou para ele e entendeu que ele estava dando todo o salário do mês. Simplesmente segurou na mão dele, e eles entregaram aquilo como oferta. Mas mais uma oferta foi levantada. Isso aqui é demais, irmãos. O Webb Simpson falou, nós vamos levantar uma outra oferta para um outro motivo missionário. E aí, a Bíblia diz aqui, a Bíblia não me perdoe, a biografia dele, não a Bíblia, porque ele não está na Bíblia, irmãos. Quando passou a segunda oferta, ele tirou a sua corrente de ouro, o seu relógio de ouro maciço, e olhou para o diamante que tinha no anel de casamento deles, e olhou para ela e diz assim, nós devemos entregar isso. Eles tiraram tudo e entregaram para missões. Eles foram levantar uma terceira oferta. E a terceira oferta foi o seguinte, quem aqui quer ser missionário? Para evangelizar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você sabe o que o Charles e a Leite fizeram? Eles deram as mãos e foram no altar. E aí, por isso que a igreja missionária nasceu. Porque eles deixaram tudo. Depois de ganhar vários funcionários da empresa que eles trabalhavam para Jesus, eles foram para o Japão, em 1901. E lá eles começaram a missão, da qual nós fazemos parte, que está em mais de 40 países do mundo. Porque eles entregaram tudo, inclusive as suas vidas para a missão. Quando a gente fala de gratidão, irmãos, nós falamos também de generosidade. E eu quero só terminar perguntando aqui, como que você está vivendo esse aspecto da sua vida espiritual, da sua consagração a Deus? Você é uma pessoa separada para Deus? Se é alguém que tem se dedicado a Ele, tem oferecido sua vida a Ele. Seu corpo, templo do Espírito Santo, suas emoções, sua racionalidade, suas capacidades, suas habilidades, sua experiência. Você tem oferecido isso a Deus? Você é uma pessoa separada? Você tem se dedicado ao Senhor, seus dons, seus talentos, seu tempo, sua profissão? Você vê como missão no mundo, seu casamento, a sua família, tudo no altar, tudo no altar. Porque se nós estamos aqui para celebrar num culto de ação de graças, o maior presente que é Jesus, tudo que somos e temos deve estar no altar de Deus. Eu quero desafiar você a ser grato a Deus e às pessoas, a desenvolver o hábito de agradecer pelo menos 3 vezes ao dia ao Senhor, e agradecer as pessoas também pelo menos 3 vezes ao dia. Olha que prática muito simples, que faria uma tremenda diferença na nossa vida espiritual e nos nossos relacionamentos. Fecha os seus olhos, Senhor. Aplica a Tua palavra aqui ao nosso coração. E dá-nos sempre a alegria de fazer parte desse reino que é muito maior. Ó Deus, muito maior do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Dá-nos sempre um coração grato, que reconhece o Teu grande amor diante da nossa indignidade. E porque é grato, que Ele transborde em generosidade no Teu reino. Em nome de Jesus.